pessoal, mais uma edição do seu Web TV A Band no Ar, informação num clique. E no quadro de hoje nós vamos falar sobre Papo de Líder. Temos um convidado conosco, Alex Beck, gerente de operações da Fugro do Brasil. E o Alex tem uma série de certificações, ele é profissional do setor subaquático, inclusive é uma atividade aí que a gente vem recebendo muitos comentários nas nossas redes pedindo para a gente tocar sobre esse tema aqui no nosso programa. Então hoje, olha que maravilha, a gente está com o Alex Beck, que ele é certificado em subaquático, ele é N3 em EV, que é SM subaquático, N3 em ME e N3 em PE, tudo para a área subaquática. Também é nível 2 em EV, PE, que é partículas eletromagnéticas, ele vai me corrigir se eu estiver errada, PM, partículas magnéticas, e ME. Cadê o Alex? Olá, Alex, tudo bem? Oi, Alexandra, obrigado, boa tarde aí para você, para todo mundo. Eu que agradeço o convite, né? Para mim vai ser um prazer conversar um pouquinho aí sobre a minha experiência, né? Sobre a minha história e tentar ajudar o máximo de pessoas aí que estão acompanhando a gente. E sim, só uma correção, o PE que você falou, o PE, é potencial eletroquímico, não é potencial eletromecânico, alguma coisa assim. Potencial eletroquímico. Ok. Né? Só existe no meio subaquático, realmente. É um método só do meio subaquático, mas se chama potencial eletroquímico. É específico para essa atividade? É específico para atividade subaquática, submersa. E eu queria, inclusive, Alex, que a gente vai falar sobre papo de líder, vai contar um pouquinho da sua carreira, como é que você chegou onde você está hoje, mas eu queria que você desse um panorama para a gente dessa atividade subaquática que muitas das pessoas que nos assistem pediram, como eu falei no início do programa, para a gente abordar esse tópico aqui. Você é mergulhador, você, entre aspas, você colocou a mão na massa mesmo, mergulhou para fazer inspeção em altas profundidades, como é que é isso? Então, eu sou mergulhador, né? A gente não deixa de ser mergulhador, eu não mergulho mais por conta da atividade que eu exerço hoje, mas o meu histórico, né, o meu background é de um mergulho. Eu já estou nesse ramo há 18 anos, eu comecei em 2002 para 2003 a mergulhar. Eu não lembro bem quando eu me qualifiquei, mas pela primeira qualificação que eu tive, eu acho que foi em 2005, 2006, e de lá para cá eu vim só aumentando o número de qualificações. E os anos iniciais foram todos mergulhando, né? Cada vez que eu ia conquistando uma qualificação, aumentava mais esse leque de atuação. E de uns anos para cá, né, nesses últimos 8, 10 anos, eu comecei a me qualificar em nível 3, parei de mergulhar, que eu comecei a atuar na gerência, primeiro na gerência de projetos, depois na gerência de operações, e aí tenho atuado mais como nível 3, dando treinamento, ministrando treinamento, certificando equipamentos e tal. Falando um pouco sobre a inspeção subaquática, Alexandre, a gente não tem como falar, a inspeção subaquática hoje ela está muito em evidência, até porque há uns 2 anos a ABIND revisou a norma subaquática dela, de qualificação de pessoal subaquático, e passou a incluir o grupo dos ROVs. O pessoal ligado ao ROV também pode se qualificar agora. E então cresceu, né? Já era bastante forte a qualificação submersa para o grupo do mergulho, para quem era mergulhador, mas quem atuava como ROV ou com o survey, que é um outro ramo de atividade offshore, não conseguia se qualificar. E agora, de 2 anos para cá, isso começou a crescer, né? Esse mercado começou a ficar mais forte, muito pressionado pela principal contratante do país, né? Que começou a colocar nos contratos, então virou algo contratual. E aí hoje está muito em evidência a inspeção subaquática. Então, Alexandre, hoje é uma cláusula contratual e os profissionais do ROV estão conseguindo se qualificar em medição de espessura e potencial eletroquímico e já estão começando a dar entrada no ensaio visual. Então a gente está engateando ainda nessa área nova de qualificação. É algo muito novo, né? Os profissionais estão começando a ter contato agora. Então, eu acho que é algo muito bom para o mercado e para a indústria em si, né, por conta até da qualidade dos entregáveis que vão acontecer daqui para frente, porque todo mundo agora que vai fazer a inspeção, que já acontecia antes, mas não eram certificados porque não podiam ser, agora eles vão ser certificados, vão ser qualificados
Então, de fato, vão ser inspetores ali com conhecimento de causa, realizando as inspeções e os trabalhos, né? Então, assim, mas está engateando. É uma área que tem muita coisa ainda para crescer. E eu fico imaginando, Alex, assim, como é que você fez essa transição? Porque hoje você é um líder, né? É um gestor, tem um papel de liderança, mas você antigamente, como eu falei anteriormente, você mergulhava, ia lá e fazia a parte prática. Esse salto foi planejado? Foi de repente? Se você sentiu muito impacto na sua vida, teve alguma dificuldade? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa transição. Assim, eu vou voltar um pouquinho mais ainda, né? Eu fui nadador profissional, né? Antes de entrar no mergulho. E 16 vezes campeão brasileiro, participante de seleção, da seleção brasileira, participei de mundial, sul-americano, enfim. Então, desde a minha juventude, eu já era líder da equipe de natação do Yacht Clube da Bahia, onde eu nadava, por muitos anos. E aí entrei no mergulho, mesmo sem ocupar, para algumas pessoas, a liderança é um pouco natural, né? Mesmo sem ocupar posições de supervisão, eu já tinha aquele perfil mais de líder, de tomar frente, de falar pelo grupo. Tinha algo, eu tenho algo, Alexandre, que assim, eu estou sempre pensando ali na frente. Então, assim que eu entrei no mergulho, é óbvio que eu parei, pensei e fiz, bom, o que é que eu tenho que fazer para subir mais um degrau? E aí foi quando eu descobri a questão das qualificações. Falei, então, se você for qualificado, você é diferenciado. E aí eu comecei a buscar todas as qualificações. Se eu não me engano, naquela época, quando eu me qualifiquei nas 5, que eu tenho essas 4 nível 2 que você falou e ainda tenho a CFM, eu era, na época, o mergulhador mais novo do país, com as 5 qualificações. Aquilo ali, para mim, foi um marco. Aí eu falei, bom, e agora? Para onde é que eu vou? E aí eu mirei na supervisão do mergulho. Depois eu mirei no planejamento do mergulho. Do planejamento eu mirei na gerência. E aí as coisas foram acontecendo. Você entregando o resultado, você trabalhando, né, duro, trabalhando forte. E as pessoas responsáveis e acima de você, os meus gestores na época, confiando no meu trabalho. Quando surgiu uma oportunidade de ir para a Terra, coincidiu com um momento pessoal meu que eu queria também fazer a transição, parar de embarcar para trabalhar em terra, eles me convidaram e aí eu passei a ser gerente de projetos na época. Eu fiquei gerenciando os contratos de mergulho. E aí, depois de 2, 3 anos, houve uma mudança para a gerência de operações, que aí, de fato, eu virei o gestor de operações do grupo de mergulho. Eu era responsável por todo o grupo offshore da empresa do mergulho, pela carreira deles, pelo desenvolvimento deles, escalas de embarque, contratação, demissão. E há uns 2 anos, 3 anos, eu passei a assumir a gerência de operações da empresa como todo, todos os offshore, né? Além do mergulho, o pessoal do RLV, dos sorveios marítimos. Então, assim, é lógico que há sempre um aprendizado, há sempre desafios quando você vai fazendo essa transição, mas eu tinha muito claro o que eu queria para mim. Que naquele lugar que eu estava, apesar de ser muito bom e eu estar aprendendo muito, não era suficiente, eu queria ir além. A maior dificuldade que eu tive nessa transição, não na posição de liderança, mas na transição do offshore para trabalhar em terra, na parte de gestão, foi justamente tentar desligar uma chavinha operacional que eu tinha, muito operacional. Eu era muito operação, né? A operação não pode parar, a operação tem que tocar aí 24 horas, a gente tem que fazer tudo para resolver a operação. E precisei pensar um pouco mais como gestor, pensar um pouco mais, olhar tudo de fora um pouco, o contexto como uma empresa. Agora eu estava representando a empresa, então assim, não dava para só pensar na operação. Você tem procedimentos a seguir, questões de compliance, questões legais, questões jurídicas, questões que quando você está... Alex, como você falou, você saiu lá da parte operacional e se tornou um líder, embora o espírito de liderança eu acho que é intrínseco, né? Nasce com a gente, é uma questão de perfil também, a gente pode desenvolver, melhorá-lo, né? É uma pedra que precisa ser lapidada, eu entendo dessa forma. Sim. De qualquer maneira, quando você chegou na liderança de uma empresa, eu entendo que você ficou em contato com os 2 braços principais da empresa, que é quem? Que são os colaboradores, né?
na sua área e a própria empresa. Aí a minha pergunta é o seguinte, como é que um bom líder consegue manter esse equilíbrio, trazer resultado para a empresa e conseguir o engajamento da equipe também, né? Porque você fica ali no meio, né? Como é que você faz essa mágica aí? Conta pra gente. Essa é uma excelente pergunta, Alexandre, até porque o meu papel hoje, a minha função hoje é justamente ser a ponte entre a empresa e os funcionários, né? É o que eu exerço, é a minha função, ela existe para isso. Eu sou um mentor do grupo offshore, né? Sou responsável pela gestão deles, mas eu que faço essa ponte entre empresa e funcionários. Para mim, não tem segredo. Assim, uma das maiores características de um líder, seja numa posição de gerência com 300, 400 funcionários abaixo, seja numa equipe que você tem 2, 3 só subordinados na sua equipe, é saber escutar. É saber ouvir, né? Você precisa ter interesse genuíno nas pessoas. E esse é o grande segredo. Para mim, esse é o grande segredo. Você falou de liderança, de ser inerente à pessoa e tal. Eu concordo com você. Tem líderes que você percebe e fala, não, essa pessoa é um líder mesmo sem estar na posição. Mas liderança, para mim, é treinável. A gente consegue treinar, tá? A gente consegue desenvolver a liderança numa pessoa. Ela é uma habilidade que dá para treinar. Mas nem sempre esse líder, ele de fato está preocupado com as pessoas. E é esse, para mim, que é o segredo. Eu estou ali representando a empresa, né, a empresa não é instituição de caridade, todo mundo sabe, é trabalho, todo mundo está ali para trabalhar, mas tem que ter muita sensibilidade de trazer os interesses da empresa para o grupo, que o grupo entenda que aquilo é importante, porque afinal é a empresa que eles trabalham, e trazer também as necessidades, os anseios, os desejos e as reclamações, o que não está sendo satisfatório do grupo para a empresa, para a gente tentar chegar num denominador comum. Porque não tem que ter a guerra, não tem que ter ou é um ou é o outro, entendeu, Alexandre? Eu acho que todo mundo tem que andar bem no mesmo sistema. É lógico que sempre vão ter conflitos, né? Sempre vão ter momentos de tensão, e aí é justamente que o bom líder, o bom gestor, tanto da minha parte, na posição que eu estou, quanto os líderes que têm a bordo, que eu confio em conduzir essas situações. Então é uma reação em cadeia. Assim, eu acho que a grande resposta é: você tem que escutar muito bem, né? Você tem que saber escutar, essa é a principal característica do líder, e você tem que se importar com pessoas, porque as pessoas precisam das pessoas, né? Não é guerra. É união. É união. Bom, infelizmente estamos chegando ao fim. Queria perguntar o que você faria de diferente se tivesse começando a sua trajetória agora com a cabeça e a maturidade que você tem hoje. Faria algo diferente ou não? Olha, eu não costumo ficar pensando muito nesse tipo de questão, né? Porque eu acho que é gasto de energia e tempo, porque já foi. Mas tem algo, sim, que eu faria diferente. E é o conselho que eu mais dou hoje para as pessoas que me buscam, né? Seguidores, pessoas que estão interessadas em entrar na área, que eu teria me dedicado mais ao inglês lá atrás. Eu acho que dominar o idioma inglês é um diferencial para as pessoas. E não é porque, Alex, é necessário para ser mergulhador em inglês, para ser piloto de ROV em inglês. Não é necessário, qualquer um entra. Mas o inglês abre portas que as pessoas não têm ideia, até em termos de conhecimento, né? Hoje, se você domina o inglês, você entra em qualquer portal de busca, né, YouTube, Google, você aprende o que você quiser, porque tem diversos cursos gratuitos e você tem qualidade no material que você está colhendo. Se você não domina, você fica refém do português do que tem em português. Então, assim, eu acho que em algum momento da sua vida, o inglês faz a diferença para você ir um pouco mais além. Então, isso, de fato, é o que eu mais faria diferente. E tem uma outra coisa, Alexandra, que aí os mais jovens podem tirar de parâmetro. Eu acho que lá atrás, nessa ânsia de querer crescer e me desenvolver e alcançar cada vez mais posições acima, eu fiz muitas
eu fiz muito esforço, eu me esforcei muito, mas não foi um esforço inteligente. Eu não tive uma pessoa, um mentor, que me tirou ali do ponto A e me levou ao ponto B, me mostrando qual era a melhor direção. Eu fui por mim. Então eu fiz uma linha muito torta. Eu tentei fazer treinamentos que não eram necessários para mim. Eu tentei, né, ler livros que não eram interessantes. Tentei andar com pessoas que não me agregaram nada. Então, assim, fez falta ter alguém, ter um mentor, ter um coach, ter alguém de referência para dar uma direção, pelo menos. Ó, vai por aqui, porque aqui é interessante. Então, essas duas coisas que eu faria diferente é o meu conselho para quem está começando. Aprenda inglês, que vai ser importantíssimo para a sua vida, e busquem orientação, busquem direção de pessoas que já chegaram lá, de pessoas que já estão onde vocês gostariam de estar, né? Se espelhem em pessoas que realmente fazem a diferença, que é onde você quer estar. Muito bem, olha, depois dessa aula aí de crescimento, só não se desenvolve quem não quer, hein? Muito bem, muito obrigada. Obrigado. Você é ótimo, trouxe informações riquíssimas pra gente aqui. Eu estou muito feliz, muito honrada com a sua participação no nosso programa, viu? Mas olha, isso é uma despedida por hoje. Eu espero que você volte em outras edições, tá bom, Alex? Muito obrigada, viu? Obrigado a você, Alexandre. Foi um prazer. Sempre que vocês precisarem, eu estou por aqui. Prazer foi nosso. E olha, você que ficou conosco até agora, muito obrigada também. Você sabe que o nosso canal é novinho em folha, estreou faz pouco tempo, mas a gente precisa aí da sua colaboração. Manda sugestão de pauta, diz o que você quer ver aqui no nosso programa. Inscreva-se no nosso canal, a Band Oficial, ative o sininho para receber as notificações, para ficar por dentro do próximo assunto, do próximo tema que você vai ver. A Band no Ar, ela estreia toda terça-feira às 11 da manhã, tem um programa inédito. Depois ela fica aqui no nosso canal, você pode ver quantas vezes quiser, tá bom? Muito obrigada pela sua participação, fique com Deus e até a próxima edição.